Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores Leandro Guerreiro, Luiz Henrique Uquique, também do vereador Marquinhos Amaral, do secretário de Trânsito Coca Ferraz, dos funcionários desta casa e todos os presentes. Hoje, mais uma oitiva da CPI dos Transportes. Ouviremos o secretário de Trânsito, o senhor Coca Ferraz. Agradecer a presença dele, lembrá-lo, senhor secretário, que o senhor tem o compromisso de falar a verdade diante da CPI e tendo quórum suficiente, declaro aberta esta oitiva, passando a palavra para o relator Marquinhos Amaral. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero imensamente agradecer a presença do nosso secretário, Dr. Coca, que muito nos honra com a sua presença nessa tarde. Dizer que nós estamos apurando na CPI um período da intervenção na Suzantur. O objetivo e o foco da CPI é apurar a intervenção que houve por parte da Prefeitura Municipal de São Carlos. Eu gostaria de saber qual é a função que o senhor exerce na Prefeitura Municipal de São Carlos. Exerceu e exerce. Bom, primeiro dizer do meu respeito aqui pelo Legislativo, né? E dizer do meu compromisso de dizer, obviamente, a verdade, a pura verdade, né? Como o presidente Dimitri bem colocou. Bom, primeiro destacar o seguinte, eu não tinha conhecimento da intervenção, né? Eu tive conhecimento da intervenção no dia em que ela foi feita, da mesma forma que acredito que os demais são carlenses, né? Eu não tinha conhecimento, eu era o secretário de Transportes à época. Na época da intervenção, o senhor era secretário? Secretário de Transportes. E o senhor não foi debatido nem pelo prefeito, por ninguém, o senhor não foi consultado sobre a intervenção? Absolutamente não fui consultado, tanto que eu reitero o que eu disse. Eu fiquei sabendo da intervenção no dia seguinte, no dia que ela foi realizada. E o senhor, durante a intervenção, o senhor ficou na secretaria, não? Eu fiquei um período na secretaria, não é? E houve uma solicitação por parte do responsável pela intervenção, e por parte, sobretudo dele, para um apoio da secretaria lá. Então, esse apoio foi dado através do diretor de transportes, que é o engenheiro Maurício. Então, o engenheiro Maurício foi algumas vezes à empresa, enfim, fez lá o que era possível fazer para ajudar o processo de intervenção. Eu confesso para você que não tive participação. O senhor, em nenhum momento, o senhor esteve no período da intervenção na garagem da Suzantur? Não estive nenhuma vez. Também não assinou nenhum documento referente à intervenção? Nenhum documento. O período que o senhor ficou fora da secretaria e foi para a pró-memória, esse afastamento deve ser aqui. De esclarecer direitinho, né? Numa reunião, quem estavam presentes? O Dr. Edson Fermiano, secretário de governo, o secretário de esportes, Edson Ferraz, e o chefe de gabinete, que o meu amigo, né, que eu conheço como Carneirinho, eles me pediram, levaram a mim uma solicitação do prefeito, para que eu pudesse, como havia uma decisão judicial que o doutor Ademir não poderia continuar, digamos, fazendo essa parte aí de transporte, sobretudo o processo licitatório, né, preparando o processo de licitação, me pediram, então, me levaram um pedido do prefeito para que eu me afastasse da secretaria, para o doutor Ademir assumir lá o cargo e poder tocar essas coisas para frente. Eu, claro, imediatamente coloquei meu cargo à disposição, dizendo, olha, fique à vontade, eu estou aqui, o cargo de secretário é um cargo do prefeito, né? Mas aí e coloquei o cargo à disposição, falei, vou cuidar de outras coisas na vida, né? Mas eles insistiram para que eu ficasse no governo, tocando algumas coisas que a gente toca na secretaria, que são muito técnicas, né? A questão, por exemplo, de diretrizes viárias de novos loteamentos, questão de contrapartidas, né, de empreendimentos imobiliários de maneira geral, projetos técnicos, né? E eu confesso para você que relutei, mas acabei aceitando, né, fiquei, como era uma coisa provisória, como de fato foi, eu acabei ficando lá no pró-memória e tentando fazer essas atividades aí que me solicitaram.
O senhor é público notório que o senhor é um técnico reconhecido até mundialmente. Doutor, professor por muitos anos da Universidade de São Paulo. O senhor fez projetos, inclusive, fora do Brasil, tem várias publicações. Como o senhor, como técnico, como o senhor viu a intervenção? Como o senhor considera essa intervenção? Talvez eu possa responder com a questão do final da intervenção, né? A meu ver, o prefeito foi induzido a cometer um equívoco, né? Um equívoco que resultou num grande prejuízo para a população. Nós ficamos aqui praticamente 45 dias, um mês e meio em São Carlos, com transportes de qualidade sofrível, várias regiões da cidade sem transporte coletivo, algumas regiões com transporte coletivo, mas bastante prejudicado, porque o número de ônibus não era suficiente, portanto, com excesso de lotação. Isso foi muito ruim. E o prefeito, obviamente, num dado momento, percebeu que ele tinha, na minha visão, cometido um equívoco, um erro. Então, ele me chamou de volta para uma conversa, me chamou, aliás, para uma conversa, não de volta, me chamou para uma conversa, e me pediu que assumisse essa questão e tentasse resolver esse impasse que havia. Um transporte muito ruim na cidade, população, sobretudo a população de menor renda, que depende do transporte coletivo, muito prejudicada, e me pediu que assumisse a condução, pilotasse esse processo de resolver esse impasse que havia. Então a minha visão, claro, é a visão que essa ação do prefeito espelha. A população sofreu demais, né? Foi uma intervenção, na minha visão, bastante equivocada. Mas o prefeito reconheceu que havia sido induzido a um erro, pediu que nós assumíssemos, então, essa negociação. Então, eu pedi para uma outra pessoa, né, estar muito próxima ali, para evitar qualquer, interpretação negativa, né, que poderia haver, sempre há essa possibilidade, que foi o secretário de Esporte, o Edson Ferraz. Então, nós estivemos conversando com a direção da empresa, e nessa ocasião, posso dizer Pois não. Vou dizendo já. Então, nós sentamos com a empresa e conversamos da possibilidade deles reassumirem o transporte. Mas reassumirem o transporte na seguinte condição. A grande reclamação da população, nos últimos tempos, antes da intervenção, era sobre o cumprimento dos horários. A população reclamava que os horários não eram cumpridos. Então, uma condição que nós colocamos, uma possível vota da Suzantur, foi de que eles colocassem GPS em todos os ônibus e colocassem um painel de controle em tempo real na Secretaria de Transportes e Trânsito. Mais do que isso, todas as informações operacionais, passageiro, quilometragem, e no final do dia, inclusive, o índice de pontualidade que nós falamos, que quantos por cento dos horários programados, com alguma margem de tolerância, foram efetivamente cumpridos. Então, isso a empresa falou, não, isso nós podemos aceitar. É um investimento, mas nós podemos aceitar, desde que a negociação seja levada a bom termo. A segunda condição que nós impusemos também foi a questão de uma renovação da frota. Eles estavam operando com ônibus muito velhos em São Carlos. Era uma outra reclamação grande do pessoal nosso aqui, da população, usuária do transporte coletivo. E eles concordaram também em colocar isso em prática. E uma terceira condição que colocamos é um melhor treinamento dos motoristas, porque havia muitas reclamações também de comportamento dos motoristas. Uma direção não compatível com veículo de transporte coletivo. Isso posto, a empresa concordando, nós elaboramos uma planilha, possível planilha de cálculo de tarifa, com base nessas informações, quer dizer, uma frota mais nova, seguindo o modelo J-Pot. Tem um modelo tradicional, que digamos, eu diria que é um modelo legalmente aceito no Brasil, um modelo oficial, entre aspas, no Brasil. Nós usamos essa planilha e calculamos, então, qual seria a tarifa que teria que ser praticada com essas mudanças que solicitamos. O investimento no GPS, né, lá na tela de controle, nesse sistema de informações que agora a Secretaria tem todas as informações disponíveis, na melhoria da idade média da frota, substituição dos ônibus antigos por novos e o treinamento dos motoristas que nós colocamos. Tudo isso colocado, calculamos um valor, né? Essa planilha foi encaminhada para o Ministério Público, até por solicitação do Ministério Público,
está lá no Ministério Público, juntamente com outras informações que solicitaram, e isso resultou, então, num valor de tarifa X, digamos assim. Trouxemos isso para o prefeito Arthur Garcia, e ele entendeu que estava correto, analisou, solicitou análise também de pessoal ligado à questão econômico-financeira, só que ele entendeu que não era pertinente aumentar a tarifa, até porque a população, com essa crise que passa o país, a população de menor renda está muito sofrida. E ele resolveu, então, a diferença entre a tarifa calculada, com base na planilha, e a tarifa de R$ 3,50, que estava em vigor e que foi mantida, essa diferença seria paga através de um subsídio. Então, foi essa a minha participação nesse processo todo. O senhor falou aqui que o prefeito foi induzido a erro. Quem o senhor acha que induziu o prefeito a esse erro? O senhor tem conhecimento ou não? Bom, o que eu vou dizer aqui, todos sabem, né? O grande responsável pela intervenção foi o doutor Ademir, né? E depois, no processo de intervenção, quem esteve à frente lá foi, como interventor, né, nomeado oficialmente, foi o Richard, né? Depois teve mais uma pessoa, que, se não me engano, Sandro, que esteve também apoiando lá em algumas questões. Mas, vamos dizer, a intervenção, o grande, digamos, responsável pela intervenção, vamos dizer, disparar o processo de intervenção. E depois, durante o processo de intervenção, todos nós sabemos de São Carlos, não estou aqui dizendo nenhuma novidade, foi o doutor Ademir. E minha visão é que o prefeito foi levado, né, a um erro, foi induzido a um erro, erro que ele percebeu posteriormente, tanto que nos solicitou, não é, para que revíssemos essa intervenção. Ele foi levado ao erro pelo Ademir. É o que tudo indica, sim, né? Porque... Durante, o senhor afirmou aqui que somente no final da intervenção, o senhor detalhou, e com muita propriedade, inclusive, a sua participação. Fora essas que o senhor relatou, o senhor não teve mais nenhuma participação? Nenhuma participação. Hoje, comparado ao período da intervenção, e hoje, o senhor como secretário de Transporte e Trânsito, o senhor nota que houve uma diminuição nas reclamações em relação ao Suzantur? Eu vou colocar aqui um resultado de uma sondagem não oficial, né, que nós temos um mecanismo para fazer. Antes da intervenção, a gente poderia dar para o transporte coletivo de São Carlos uma nota... Antes da intervenção? Antes da intervenção. Uma nota 4. Uma nota 4, uma nota razoável. Com a intervenção, nós podemos dar, na intervenção, uma nota 0. O transporte coletivo estava... Todo mundo sabe disso, né? E com esse período pós-intervenção, que melhorou, nós podemos dar uma nota que eu posso dizer para você, que é uma nota 8, baseado na sondagem que fazemos. Ou seja, a maior parte da população está satisfeita com o transporte que está aí, horários melhor cumpridos, ônibus mais novos e tal. Agora, o nosso objetivo, o nosso sonho, acho que não só meu, como do nosso legislativo, né, que defende o interesse da população, é chegar no nível 10. Né? Esperamos chegar com o processo de licitação. Durante o processo de intervenção, foi detectado nas prestações de contas um sumiço de R$56 mil aproximadamente. O senhor tem algum conhecimento desse? O mesmo conhecimento que a população, que qualquer pessoa da população de São Carlos tem, pela mídia. Em algum momento, como secretário, neste período pós-intervenção, algum membro do governo ou o próprio doutor Ademir comentaram com o senhor, ventilaram com o senhor a possibilidade de haver um rateio entre secretários para a devolução desse dinheiro? Não, comigo ninguém comentou isso. O senhor conhecia já o senhor Richard ou não? Não conhecia. Fiquei conhecendo, depois de ter finalizado a intervenção,
né, em algumas reuniões na Secretaria da Fazenda, com o secretário Mário Antunes, em que o Richard esteve presente lá, e o Mário me pediu que, como eu fui digamos assim, o condutor desse processo de finalização da intervenção, condutor da negociação aí, e que fez todos os cálculos técnicos, como cumpre fazer, ele me pediu que estivesse presente nessas conversas com o Richard, que ia ser feita a prestação de contas da intervenção. Então, eu conheci o Richard nessa ocasião. Eu vou relatar essa parte. Se tiver algum erro, alguma coisa, o senhor pode me corrigir, por favor. Que não tinha conhecimento da intervenção antes do seu início. Que ficou sabendo somente no dia seguinte, com as notícias nos jornais. Marquinhos, eu fiquei sabendo no dia, né? No dia. No dia. Que ficou sabendo no dia. Foi como que você ficou sabendo? Não pela imprensa. Pelo rádio. Né? Ficou sabendo somente no dia pela imprensa. Isso, pela internet, pela rádio. Pelas notícias que circulavam aqui antes do jornal, porque o jornal... Que em nenhum momento foi comunicado oficialmente ou consultado como secretário de Transporte e Trânsito sobre a sua opinião a respeito de uma possível intervenção no transporte coletivo. Que durante o período de intervenção, a Secretaria Municipal prestou apoio e colaborou no processo através do engenheiro Dr. Maurício, e que em nenhuma oportunidade o depoente esteve presente na garagem da empresa Suzantur e que não assinou nenhum documento relacionado à intervenção. Que só teve participação numa reunião que ocorreu no Paço Municipal, na qual estavam presentes o secretário de governo, Dr. Edson Fermiano, o secretário de esportes, Edson Ferraz, e o chefe de gabinete do senhor prefeito, conhecido como Carneirinho, que solicitaram ao depoente que deixasse o cargo de secretário para que o doutor Ademir Souza e Silva, é isso, né? Souza e Silva, pudesse ocupá-lo, uma vez que a Justiça havia determinado a exoneração do mesmo do cargo de chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município. Durante a reunião, foi solicitada a indicação do doutor Ademir para que ele pudesse tocar a intervenção e colaborar com o interventor, Dr. Richard. No momento,
que no momento da reunião, o depoente colocou seu cargo à disposição e foi convidado para ocupar a presidência da Fundação Pro Memória, para que pudesse, dali, dar sequência aos projetos técnicos da Secretaria, tais como aprovação de empreendimentos imobiliários e mudanças estruturais no sistema viário da cidade. No entender do depoente, o prefeito Ayrton Garcia foi induzido a cometer um equívoco que trouxe sofrimento à população, prejudicou o transporte e diminuiu consideravelmente o número de ônibus disponíveis à população. O prefeito municipal percebeu que cometeu um erro e chamou o depoente para uma conversa e solicitou ao mesmo que assumisse a questão do transporte coletivo e resolvesse o fim da intervenção. No entender do depoente, a população sofreu demais com uma medida equivocada e de grandes danos. Juntamente com o secretário de Esportes, o senhor Edson Ferraz, o depoente procurou a direção da empresa, visando convencê-la a reassumir o controle do transporte coletivo, oportunidade em que sugeriu mudanças estruturais e administrativas que pudessem melhorar o transporte e atender mais dignamente a população. Falou juntamente com o secretário de Esportes e Transportes. De Esportes. As medidas solicitadas são as seguintes: mudança no sistema de controle real do tempo, dos horários, com implantação de GPS e um painel localizado na Secretaria de Transporte e Trânsito, que fiscaliza o tempo real e o percurso de cada ônibus. Uma maior
Não, horários... Uma maior no horário, uma maior pontualidade nos horários. E um controle mais extenso no número de passageiros e quilometragem diária. Fatores que possibilitaram a melhoria e o cumprimento dos itinerários. Também foi solicitada a renovação da frota, melhorando a qualidade dos ônibus que eram oferecidos. Com a concordância das mudanças, a empresa reassume o transporte coletivo. Durante esse período, também foi elaborada uma planilha de cálculo da tarifa que levou em conta as mudanças solicitadas e atendidas pela empresa. Que a planilha em questão foi enviada também ao Ministério Público do Estado de São Paulo e que foi analisada pelo senhor prefeito municipal, que não concordou com o aumento de tarifa, mantendo os mesmos R$ 3,50 e optando em pagar subsídio da diferença apurada. É isso, né, secretário? Essa palavra subsídio, ela está correta, mas, na verdade, o mais correto aí talvez seja, o prefeito resolveu bancar os benefícios que foram concedidos em nível local, né? O Legislativo, no passado, você há muito tempo está na Câmara, estabeleceu, por exemplo, acima de 65 anos é uma lei federal, o idoso não paga. Eu já estou nessa, né? E entre 60 e 65 anos é uma lei, digamos, municipal, né? Além disso, o nosso legislativo também no passado estabeleceu que pessoas que ganham até um salário próximo de um têm um desconto e próximo de dois, mais ou menos um desconto. Então, na verdade, o que o município está fazendo com esse subsídio, entre aspas, de 600 mil, é pagar esses benefícios concedidos a nível municipal. O senhor quer que tire o subsídio, então? Eu preferia, porque é uma palavra... Como que está aí? É que o prefeito não concordou com o aumento da tarifa, não isso mesmo R$ 3,50 e optando em pagar subsídio. Em pagar os benefícios concedidos a nível municipal. Certo? Afirmou que, a exemplo de toda a cidade, também tem conhecimento que o grande responsável pela intervenção foi o doutor Ademir Souza e Silva. E que o mesmo contou com a colaboração do interventor Richard e do gerente financeiro Sandro, que em todo o momento da intervenção, desde do disparo do processo inicial, o grande responsável foi o doutor Ademir,
que supõe que o doutor Ademir também foi o responsável em levar o prefeito a um erro. Afirmou que não teve nenhuma outra participação na intervenção, a não ser aquelas já relatadas anteriormente. Salientou que em sondagem não oficializada, não oficial, pôde-se concluir que antes da intervenção, a nota do transporte seria 4. No período da intervenção, seria 0. E pós-intervenção, está em 8. Está com 8. E que a intenção da Secretaria, e acredita desta casa e de toda a cidade, é ver o transporte chegar a ter uma nota 10. E que em que nenhum momento foi procurado para participar de um rateio para repor aos cofres públicos a quantia de 56 mil, acho que deve ter aí o valor. R$56.694,35 que estão faltando na prestação de contas do período da intervenção. Afirmou que soube do sumiço desse numerário através da imprensa. Que antes da intervenção não conhecia o senhor Richard e que somente após o término do período de intervenção veio a conhecê-lo em algumas reuniões ocorridas na sala do secretário da Fazenda, senhor Mário Antunes. Ocasião em que ambos participaram das conversas. Senhor presidente, por enquanto eu me sinto satisfeito. Obrigado, senhor vereador Marquinhos Amaral. Eu gostaria de fazer também algumas perguntas ao secretário Coca Ferraz. Eu gostaria que o senhor, como conhecedor, tendo conhecimento técnico sobre o assunto, explicasse para todos nós a importância do lacre nas catracas dos ônibus. Para que esse lacre serve?
Bom, o lacre evita que haja qualquer, digamos, ação indevida, no sentido de o numerário auferido né, não ser o real. Se você está sem o lacre, você perde o controle, né, da receita, digamos assim. Então, o lacre é fundamental, a existência do lacre, para que a gente tenha certeza que a receita é a receita real. O pagamento que foi feito na catraca, seja através de numerário ou com cartões pré-carregados, né, seja o real. Então, o lacre é fundamental. O senhor disse que foi secretário de Transporte, saiu do cargo para uma outra ocupação e depois voltou. Hoje é novamente secretário de Transporte. Exatamente. No momento em que a intervenção foi encerrada, o prefeitura nomeou novamente a minha pessoa, né, para ocupar o cargo de secretário. Então, a nomeação, segunda nomeação do senhor como secretário de Transporte, depois do dia 7 de março, terminada a intervenção? Não, no processo de final da intervenção, eu tinha que estar como secretário para poder assinar toda a documentação, toda a negociação e tal. Então, eu votei, não me lembro exatamente, mas provavelmente no dia anterior ao final da intervenção. O senhor tem conhecimento se os ônibus, as catracas dos ônibus da Suzano Tour, durante o período de intervenção, tinham esse lacre? Não tenho conhecimento. Não tenho. O que eu ouvi dizer, como uma parte considerável da população, é que havia alguns ônibus que estavam operando sem o lacre na catraca. O senhor conhecedor da estrutura da Secretaria de Trânsito, em qual pessoa da Secretaria de Trânsito, então, pode ter essa informação, se o senhor não tem? Eu disse no meu depoimento, né, reitero aqui, que a única pessoa da Secretaria de Transporte e Trânsito que teve alguma participação no processo de intervenção foi o nosso diretor de transporte coletivo, né, que é o engenheiro Maurício. Ele esteve na empresa e talvez ele possa responder melhor que eu sobre essa questão técnica. O senhor imagina que esse engenheiro ele tem esse conhecimento sobre a existência ou não dos lacres nos ônibus durante a intervenção? Acredito que sim, porque ele teve várias vezes lá na garagem, né, tentando ajudar, que de alguma maneira a situação era caótica, precisava de algum apoio técnico. Acredito que ele possa dizer melhor que eu. Eu, honestamente, não tenho essa informação. O senhor sabe o nome completo dele? Claro, ele é o diretor nosso. Por favor. Maurício Olbrick, O-L-B-R-I, acho que é CK, Rodrigues. O senhor, quando volta à Secretaria de Trânsito e Transporte ao final da intervenção, tem conhecimento se o interventor ele entregou uma prestação de contas ao final da intervenção? Não, na secretaria não entregou. Né? E a informação que eu tenho, que todos têm, isso é fato de conhecimento geral, é que a prestação de contas, ou digamos, a apuração das contas, melhor dizendo, durante o processo de intervenção, ficou a cargo de responsabilidade do secretário da Fazenda, o Mário Antunes. O senhor relator, por favor. Em relação ao uso de lacres nas catracas dos ônibus do transporte coletivo, o depoente afirmou que é de suma importância a existência, caso não contem com os mencionados lacres, fica difícil um controle da receita real de cada um dos ônibus, que é a maneira mais eficaz de controlar o número de passageiros e também do uso dos cartões pré-carregados. A existência dos lacres é de fundamental importância
salientou que não tem conhecimento que durante o período da intervenção, algumas catracas estavam sem os seus respectivos lacres. Não, que ele não tem o conhecimento, mas que ele ouviu falar. Mas que ouviu, foi isso, né, secretário? Mas que ouviu falar e tem conhecimento de comentários de que alguns ônibus ficaram sem as catracas, os lacres nas catracas no período da intervenção. Afirmou que a única pessoa, reiterou que a única pessoa da secretaria que teve algum contato na empresa no período da intervenção foi o diretor, senhor Maurício Obrick, OLBRICK Rodrigues. Que talvez ele possa passar informações sobre o assunto e responder melhor a questão. Afirmou que o seu retorno à Secretaria de Transporte e Trânsito deu-se antes do final da intervenção, mesmo porque ele teria que assinar a documentação que pôs fim ao período da intervenção. Que em nenhum momento foi entregue na sua secretaria prestações de conta do período da intervenção e que tem conhecimento que as apurações das contas ficou a cargo e de responsabilidade do secretário da Fazenda, Dr. Mário Antunes. Vereador Leandro Guerreiro, tem alguma pergunta? Boa tarde, Coca, secretário. Secretário, quando você foi nomeado como secretário de transporte, qual foi a data? De trânsito, é isso. Primeira nomeação, 1º de janeiro, quando o prefeito assumiu. Correto. Você tinha conhecimento que a empresa estava operando na cidade em modo emergencial, sem contrato? Sim, tinha conhecimento. Até o dia da intervenção, o que o senhor fez para que não chegasse a esse ponto que chegou? Bom, como uma licitação definitiva é um processo demorado, que demanda tempo, e havia um questionamento, uma tramitação, melhor dizendo, no Tribunal de Contas do Estado, com relação a uma tentativa, né, de uma licitação definitiva, nós decidimos fazer um processo emergencial, né? Demos início a esse processo emergencial. No final do processo emergencial, já a apuração das propostas, digamos assim, o processo foi sustado, naquela ocasião, pelo nosso jurídico, talvez não seja o termo, pelo chefe de gabinete da Procuradoria. Foi sustado, e aí, obviamente, posteriormente houve alguma tentativa de fazer um processo definitivo. Mas nós tentamos resolver a questão legal com um processo emergencial, que infelizmente foi sustado,
E a situação, então, continua aí da forma como todos nós conhecemos. Eu lembro que numa audiência pública você disse que fazer o edital era simples para você, que você faria em 2 folhas, tranquilo. Por que sendo simples para você, e você sendo secretário já em outras cidades, conseguindo arrumar o transporte em outra cidade, a dificuldade que você encontra aqui? O prefeito não te apoiou? Não acatou o que você sugeriu? O que aconteceu para chegar nesse caos que chegou? Eu não diria que o prefeito não apoiou. Pelo contrário, o prefeito tem dado todo o apoio para nós lá em todas as nossas ações, né? O prefeito, não posso dizer, é um ar do prefeito. Essa questão ficou mais, como é uma questão mais jurídica do que de engenharia, digamos, do que mais técnica, digamos que ela é técnico-jurídica, ela ficou nas mãos, então, da Procuradoria, em especial, né, do chefe de gabinete da Procuradoria, que é o doutor Ademir. E esse processo passou a ser conduzido por ele. Uma vez, avançando um pouco... Sem nenhuma participação sua? Ele solicitou algumas informações básicas, técnicas, né, para a secretaria, que o engenheiro Maurício, claro, algumas eu pude dizer lá o que eu achava, né, o engenheiro Maurício passou ao doutor Ademir, né, e deixar claro, em algumas ocasiões eu tentei conversar com ele para dizer o que eu achava de um processo licitatório definitivo para o transporte coletivo de São Carlos, mas infelizmente ele fez ouvido de moucos, né? Não ficou muito atento ao que eu disse, né? Não levou muito em conta o que eu disse. Fez ouvido do quê? Ouvidos moucos, né? Que fala, né? Tem um termo. Ou seja, ele não deu ouvido ao que eu disse, né? Prova em conteste disso é que o edital que foi preparado teve uma série de objeções, né? Junto ao Tribunal de Contas, e ele foi sustado. Ele está suspenso. Melhor dizendo, suspenso, né, e está sob análise do Tribunal de Contas. Mas, nesse sentido, o vereador Leandro Guerreiro, eu queria dizer o seguinte: no momento em que a intervenção foi interrompida, né, que se voltou à normalidade, uma das minhas preocupações foi preparar um novo edital, porque eu sei da importância de ter uma licitação definitiva para a cidade de São Carlos. Então, imediatamente após, nós começamos a trabalhar nesse edital, né, com a nossa equipe lá. Eu, modéstia à parte, aqui tenho alguma experiência nesse assunto. Eu posso dizer a vocês aqui, né, nessa nossa conversa aqui, nesse evento, que o edital está muito próximo aí, está no final. Eu acredito que até o início do mês de junho, final de maio agora, início de junho, com um pouco mais de segurança, nós temos um edital definitivo aí para ser lançado. Agora, vai depender também de uma conversa com o Tribunal de Contas, porque enquanto tiver sob análise do Tribunal de Contas, a gente não pode lançar o edital. Mas isso é uma coisa que nós vamos tratar de conversar com os membros do Tribunal de Contas, para o mais rápido possível fazer o lançamento do edital definitivo. Do dia 1 de janeiro de 2017 até o dia 23, que declarou a intervenção, você não teve autonomia para poder cuidar do transporte em respeito à licitação? Eu vou reiterar o que eu disse, vereador Leandro Guerreiro. O assunto, eu tentei fazer uma emergencial, a Procuradoria, né, apontou alguns problemas que havia, resolveu suspender o emergencial, o processo emergencial, e a partir daí o assunto ficou sob tutela, sob responsabilidade da Procuradoria. Então, a Secretaria de Transportes não participou mais. Então o senhor confirma que o doutor Ademir parou a licitação? Ou tentou parar? Eu diria que ele suspendeu a temporária, a provisória que nós estávamos fazendo. A partir daí, ele tentou levar a cabo a licitação definitiva, sem participação praticamente nenhuma da Secretaria de Transporte e Trânsito. Ademir participou do edital da licitação? Da licitação? O senhor saberia dizer se o Ademir participou do edital da licitação? Desse último? Ou se participa ainda nesse que está sendo feito? Não, desse não. Esse nós estamos fazendo na Secretaria. E do anterior? A responsabilidade, não, o anterior foi ele que fez todo. Ele que fez tudo. Esse agora que eu me refiro, que certamente nós vamos estar com ele pronto agora no final de maio, começo de junho, e aí dependemos dessa situação, como eu disse, do Tribunal de Contas. Isso foi feito por nós, essa responsabilidade é minha, né? Se houver algum problema, eu assumo a responsabilidade. Queria fazer mais uma pergunta. O prefeito Ayrton Garcia usou uma desculpa para tirá-lo da secretaria,
em que você estaria sofrendo problemas familiares em relação ao seu pai. Seu pai tem problema, está vivo, faleceu? Quanto tempo? Meu pai faleceu já faz uns 30 anos. Mas deixa eu dizer aqui, o Leandro, eu acho que o prefeito confundiu com o Caco, né? Quem estava com problemas com o pai era o Caco, o secretário da Saúde. Não era o Coca, secretário de Transportes. Eu acho que houve aí um equívoco por parte do senhor prefeito. A gente vai respeitar a sua opinião, mas um equívoco dessa tamanho assim ninguém comete. Não como uma desculpa para tirar um secretário da pasta. Mas a gente aceita a sua opinião, é a sua opinião. Acho que estou satisfeito, presidente. Eu vou relatar, tanto o vereador como o Coca, se tiver alguma dúvida, vocês me corrijam, por favor. No momento em que foi nomeado como secretário de Transporte e Trânsito, no dia 1º de janeiro de 2017, tinha conhecimento que a Suzantur estava operando o transporte coletivo sem contrato. Pode? Desculpa, Dimitri. Na verdade, o contrato venceu no final de janeiro, né? Então, eu tinha conhecimento que o contrato iria vencer no final de janeiro de 2017, salvo engano da minha parte, e que então nós preparamos aquele... Vamos começar aí. Vamos, como está aí? Começar de novo. Tinha conhecimento que o contrato emergencial existente entre a Prefeitura Municipal, entre a Prefeitura e a Suzantur, estava para vencer. E diante desse fato, determinou a abertura de uma licitação emergencial uma vez que existiam problemas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à licitação definitiva. Que foi surpreendido com a opinião, com o parecer, né? O parecer do chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município, o senhor Ademir Souza e Silva, que pediu a sustação do processo emergencial e tentou resolver a questão sem consultar a Secretaria de Transporte e Trânsito. Que com a decisão do Dr. Ademir, a Suzantur passou a operar sem contrato, que conta com total apoio do senhor prefeito municipal nas suas decisões e que não pode reclamar nenhum A do senhor prefeito. Perguntado o motivo da sua não participação na elaboração do edital de concorrência pública definitivo para o transporte coletivo, o depoente afirmou
como o caso é técnico e jurídico, ficou somente nas mãos do doutor Ademir, passando todo o processo a ser conduzido por ele, e que em pouquíssimas vezes foi solicitada a sua opinião ou o envio de dados técnicos para colaborar com a licitação, com o êxito da licitação definitiva. Que em diversas ocasiões tentou sentar com o doutor Ademir para tratar da questão, e que nas únicas vezes que conseguiu, o doutor Ademir não deu importância às suas opiniões e conhecimento técnico. Prova disso é que o processo em questão encontra-se barrado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Barrado não, suspenso. Quando suspenso no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por identificar sérios problemas na sua confecção. Que após o final da intervenção, iniciou o preparo de um novo edital visando a contratação de uma empresa definitiva para operar no transporte coletivo da nossa cidade. Que a sua equipe e ele próprio tem conhecimentos técnicos para a elaboração de um edital técnico e apto a estar na praça, assim que forem resolvidas as pendências junto ao Tribunal de Contas. Que se empenhará junto ao tribunal para que no mais rápido possível o caso seja resolvido. Que reafirma que desde o dia 1º de janeiro até a data da intervenção, tentou sim realizar uma licitação emergencial, mas sempre foi barrado pelo chefe de gabinete da PGM. Que em nenhum momento a Secretaria de Transporte e Trânsito foi consultada sobre a suspensão do edital provisório e que não teve nenhuma participação na elaboração do edital definitivo, que encontra-se com problemas junto ao Tribunal de Contas, que possui toda a responsabilidade
na elaboração do novo edital. Em relação ao fato da sua demissão ter sido feita, segundo o prefeito municipal, por problemas de saúde do seu pai, o depoente afirmou que o prefeito confundiu o secretário Caco com o secretário Coca, vírgula, pois quem tem problemas de saúde é o pai do secretário de saúde. E que o seu progenitor já faleceu há mais de 30 anos. Dom Ayrton Garcia. Pronto, senhor presidente. Vereador Luiz Henrique, tem alguma pergunta? Antes de mais nada, boa tarde, senhor secretário. O senhor falou 2 ou 3 vezes sobre o equívoco que foi a intervenção. Inclusive disse que o prefeito foi conduzido a cometer esse equívoco. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais quais foram os equívocos da intervenção. Vereador Luiz Henrique, né? Eu acho que houve um equívoco só. A intervenção foi o grande equívoco, né? E interessante. Mas por si só, ela é um equívoco? Ele é um equívoco gravíssimo, né? Um equívoco gravíssimo. Mas por quê? Porque ela tem uma série de desdobramentos, né? Técnicos, legais, jurídicos e tal, que são difíceis de resolver, de solucionar, né? Prova disso é que, num passado muito distante, nós tivemos algumas intervenções no país que foram muito mal sucedidas, né? Muito mal sucedidas. Então, nos últimos tempos, a gente não ouve falar de intervenção. Salvo em alguns casos especiais, que são intervenções feitas quase que de comum acordo, né? Para resolver algum impasse e tal. Mas, da forma como fizemos em São Carlos, de tentar resolver um problema de transporte coletivo com intervenção, isso já se não faz no Brasil há mais de 20 anos, 30 anos. E reitero, né? Porque as que foram feitas no passado foram muito mal sucedidas. Eu acho que aí eu vou reiterar o que eu disse. Eu acho que o prefeito evidente que o prefeito não é especialista em todos os assuntos, né? Ele foi induzido a um grande equívoco. Prova disso todos nós sabemos, o prejuízo que a população de São Carlos teve com isso, né? E eu acrescentaria o seguinte, não só a população usuária, a população de maneira geral. O comércio, por exemplo, foi muito prejudicado. Se você consultar os comerciantes, por exemplo, da região central, que dependem do transporte coletivo, as vendas, a receita caiu bastante. E caindo a receita do comércio, cai emprego, enfim, uma série de coisas, né? Isso eu converso sempre com os diretores da CISC, do sindicato, né? E eles sempre apontaram esse problema. Então houve um grande prejuízo. Agora, o prefeito, como eu disse, reitero, né? Ele não é obrigado a saber de tudo e não sabia dessa problemática, digamos, desse problema que seria a intervenção. Foi induzido a isso e no momento em que percebeu que a situação estava muito caótica, né? População sofrendo, população sobretudo de menor renda, comércio sofrendo e tal, ele nos pediu para que reassumíssemos a questão, né? O problema aí e pudéssemos resolver rapidamente. Conseguimos resolver, felizmente, como eu disse, né? Diria até, graças a Deus, né? De forma a contento. Prova disso é que hoje o nosso transporte, em algumas sondagens que temos feito, pode ser atribuído a ele uma nota 8, né? Muito melhor que antes da intervenção, inclusive. Não vou falar nem no período de intervenção, porque aí a nota é 0. Né? Então é isso, vereador Luiz Henrique. E, assim, se isso tudo foi um equívoco, né? É que a ideia de equívoco me parece um pouco genérica demais, assim. Então, qualquer tipo de intervenção, a qualquer momento, é sempre ela equivocada. Mas, enfim, o senhor reiterou algumas situações,
Me dou por satisfeito diante dessa fala, mas ainda me parece genérico a questão de ser algo equívoco. Mas assim, se não a intervenção, o senhor como secretário, né, dentro da sua primeira nomeação, de 1º de janeiro até antes da intervenção, qual que eram as propostas, quais eram os caminhos? Se não esse, o que daria a essa nota 4? Um input aí para 8. Um input para 8, tá? 8, 10. Isso é uma postura pessoal minha. Eu acho que negociação séria, feita com bases em dados reais. A planilha, eu sempre me refiro à planilha, porque não adianta, não é negociação. Não, o subsídio você reduz aqui, não é. Tem que calcular direitinho, tem que mandar para o Ministério Público. O Ministério Público pode denominar peritos para fazer análise e tal. Mas, José Henrique, vou aproveitar a sua insistência nessa questão do equívoco, né, para colocar um dado aqui. Esse me preocupa. Essa questão da intervenção, nós vamos superá-la, vamos fazer a licitação definitiva, espero, né? E importante, a Câmara está apurando todos esses fatos. Isso é importante, porque a Câmara ela tem essa responsabilidade, né, de olhar essas questões e eventualmente identificar algum prejuízo para a comunidade, corrigir e tal. Mas me preocupa uma coisa que eu quero dizer aqui, aproveitando da insistência da sua pergunta. Me preocupa a queda no número de passageiros em relação ao período anterior à intervenção. Hoje nós temos uma estimativa aí de uma queda de aproximadamente 15% dos passageiros. Isso me preocupa. Por quê que me preocupa? Porque você falou, bom, caiu o número de passageiros, eu posso reduzir ônibus. Não, não pode. A queda ela é disseminada em todas as linhas. Então, digamos, ao invés de 90 passageiros, você vai transportar numa linha 85. Não dá para você diminuir o número de ônibus. Então você fica, teoricamente, com a mesma quilometragem e o menor número de pessoas pagando. O que significa isso? Que ou as pessoas passam a pagar mais para poder contrabalançar aquelas que saíram do sistema em razão da intervenção, porque a pessoa tinha que ser transportada, ela tinha que trabalhar, tinha que estudar e tal. Então ela buscou outras alternativas. Mototáxi nós não temos aqui, pelo menos oficialmente. Buscou uma outra alternativa, comprou uma moto, pegou uma carona, enfim, alguma coisa ela fez. Ela não volta mais para o sistema. Uma parte considerável não voltou para o sistema, está aí. Né? Em torno de 15% de passageiros a menos. Então, ou o sujeito passa a pagar mais, é ruim para a comunidade, com dinheiro que ela poderia gastar, sobretudo a população de menor renda, em remédio, em alimentação, etc. Ou a prefeitura tem que destinar um subsídio maior para o transporte, também tirando dinheiro da educação, da saúde, etc. Né? Então, a sua insistência valeu no sentido de lembrar esse aspecto, que eu considero um aspecto, talvez o mais grave de todas as consequências da intervenção. Ótimo, eu agradeço. Eu só vejo que isso tudo que o senhor trouxe me parece mais o sintoma, não em si a causa, né? Eu queria tentar entender um pouco, assim, desse equívoco, mas acho pertinente a sua colocação, os sintomas que surgiram pós-intervenção. Tudo bem, mudando a questão do equívoco e entrando na questão da confusão. O senhor disse também que houve uma confusão. Não era o seu pai que estava doente, uma vez que o mesmo já é falecido há 3 décadas, mas sim o pai do secretário de saúde, que talvez teve uma cacofonia aí, né? Ele fez uma confusão com as palavras. Mas se esse não foi o motivo, isso foi uma confusão, qual foi o real motivo da sua saída da pasta, da secretaria? Se não foi a questão do seu pai? Eu disse aqui já no meu depoimento, né? Coloquei, né? Como o judiciário estabeleceu que o doutor Ademir não poderia mais conduzir o processo relativo ao transporte, como chefe de gabinete, que tinha sido afastado, houve um entendimento no governo em que ele, como secretário de transporte, poderia continuar conduzindo, né? E naquela época se acreditava que a solução seria com ele conduzindo. Por isso é que eu acabei me afastando, mas solicitei afastamento, sem nenhuma dificuldade, que eu entendo perfeitamente, né? Eu já sou, digamos, vivido na parte política, e solicitei o afastamento. Mas aí me pediram para ficar, para continuar cuidando das questões lá que eu coloquei. Okay. Muito obrigado, secretário.
Eu vou relatar, se tiver alguma dúvida, viu, Kiko? O secretário afirmou que o grande equívoco foi a intervenção, que por si só trouxe sérios desdobramentos técnicos e jurídicos que estão sendo difíceis de resolver. Que as últimas intervenções constatadas na área de transporte público no país foram muito mal sucedidas. E que tal ato não resolve o problema do transporte, que há mais de 20 anos não temos intervenções bem-sucedidas. Afirmou que o prefeito não é e não tem a obrigação de ser especialista em todos os assuntos. Diante disso, não tinha conhecimento da problemática que a intervenção poderia ocasionar. Que os prejuízos não foram somente aos passageiros, mas afetou o comércio e vários outros setores, trazendo prejuízos aos comerciantes e com isso, muitas vezes, gerando desemprego. Que houve uma resolução a contento que culminou no encerramento da intervenção que o transporte coletivo precisa ser tratado com seriedade e o caminho correto para resolver a qualidade do transporte teria que ter sido a negociação séria, com dados reais, planilhas, e não no chute, e sim no real. Reitera que houve um equívoco e que a intenção da secretaria é fazer a licitação definitiva e que é importante a participação da Câmara Municipal nesse processo, pois a mesma tem a responsabilidade de fiscalizar a questão e apurar os possíveis erros. Afirmou que a preocupação maior é com a queda do número de passageiros dia, que em relação ao período anterior à intervenção e pós-intervenção, houve uma diminuição em 15%, aproximadamente.
que a secretaria não pode diminuir o número de ônibus em circulação e que os mesmos estão rodando a mesma quilometragem com um número menor de passageiros que não voltaram a usar o sistema de transporte coletivo após o término da intervenção. Só existem 2 mecanismos para suprir a falta desses passageiros. Ou o reajuste da tarifa, ou o aumento do subsídio. Fator que trará prejuízos, uma vez que a prefeitura teria que tirar recursos de outras áreas para bancar a queda de passageiros. Que reitera que os reais motivos da sua exoneração deve-se ao fato da decisão judicial que retirou o doutor Ademir da chefia de gabinete da PGM e que o mesmo teria que ir para a Secretaria de Transportes e Trânsito para continuar seu trabalho em relação ao transporte coletivo. Algum outro vereador tem mais uma pergunta? Coca, na sua visão, hoje, a cidade de São Carlos é uma cidade que, historicamente, nos últimos 10 anos, tem enfrentado problemas no transporte coletivo. Se nós compararmos há 22 anos atrás, quando você foi secretário de transporte aqui em São Carlos, na época do prefeito Daniel de Mello, quando você fez algumas mudanças, inclusive no transporte, você não chegou a ocupar cargo, né? Você era terceirizado, um convênio, e você acabou comparando daquela época, 1996, a 2018, portanto 22 anos se passaram. Qual você acha que é o real motivo do sucateamento do transporte coletivo de São Carlos? Essa pergunta é muito interessante, vereador Marquinhos Amaral. É uma coisa que eu tenho colocado sempre que posso. São Carlos, como você bem colocou, a questão de 20 anos, vive problemas seríssimos na área de transporte coletivo. Problemas que passaram por várias administrações. Isso foi muito ruim para a cidade, porque hoje a demanda por transporte coletivo na cidade, comparativamente, né, é muito menor que outras cidades de porte similar do interior do estado de São Paulo. Isso se reflete no índice chamado IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. O IPK é o fator que define a tarifa, em última instância. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. O custo por quilômetro rodado hoje, pelo ônibus, é R$6 por quilômetro. Cada quilômetro que você roda com ônibus, no transporte coletivo, em São Carlos, em Araraquara, em Rio Claro, etc., é em torno de R$6. Depende um pouquinho da idade da frota, enfim. Esse custo envolve gasto com óleo diesel, com motorista, cobrador, se houver, manutenção do ônibus, enfim, os gastos todos associados aí. Se você tem um IPK numa cidade, por exemplo, se o número de passageiros é grande, o que é o IPK? O IPK é igual a 2. 2 passageiros pagantes por quilômetro rodado. Quer dizer, cada quilômetro que o ônibus roda, em média, 2 passageiros pagam.
Quanto seria a tarifa nessa cidade? É só se dividir 6 por 2, daria uma tarifa igual a R$3. Nós temos algumas cidades que praticam essa tarifa de R$3, porque tem 2 passageiros pagando por quilômetro. Cidades onde você tem 1,5, em média, passageiro pagando por quilômetro, a tarifa teria que ser de R$4, né? Para dar um exemplo para vocês. Então, São Carlos, por exemplo, com esses problemas todos que nós passamos em relação ao transporte coletivo, a demanda caiu, o passageiro buscou uma outra alternativa, que ia comprar uma moto, que ia comprar um carro usado, enfim, né? Usar outra forma de transporte, uma carona, andar de bicicleta, andar a pé, andar de patinete, o que seja, caiu o número de passageiros no transporte coletivo, caiu o IPK que nós falamos. Então a tarifa de São Carlos, teoricamente, tem que ser maior que a tarifa em outras cidades de porte similar. Dá um exemplo aqui, Marília opera com R$3, porque tem um número de passageiros por quilômetro maior. São Carlos, a tarifa tem que ser maior, né? Isso associado a um outro problema que seria bom, conveniente colocar aqui, que é a renda per capita da cidade. São Carlos é uma cidade diferenciada, em razão das universidades, em razão da indústria pujante que tem, comércio também, não é? A Serasa, por exemplo, que recentemente se instalou. Nós temos em São Carlos uma renda per capita maior que as outras cidades do interior do estado de São Paulo, em geral. São Carlos tem uma renda per capita que é aproximadamente 15% maior que a de Araraquara. Uma renda per capita que é 40% maior que Jaú. Uma renda per capita que é 30% maior que Marília. O fato de ter uma renda per capita maior significa que as pessoas utilizam um meio de transportes que não o transporte coletivo. A pessoa tem acesso ao carro, motocicleta, etc. Então, isso também influi, né? Então, eu diria, vereador Marquinhos Amaral, que nós temos 2 problemas com relação ao transporte coletivo de São Carlos. Esses problemas que ocorreram ao longo da história e dos últimos 20 anos, perdemos demanda. E perdemos demanda também pelo grau de desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, o transporte coletivo em São Carlos é uma coisa muito delicada, que nós temos que tratar com muito cuidado para mantê-lo funcionando aí a contento. Afirmou que o real motivo do sucateamento do transporte coletivo nos últimos 20 anos, que ocasionou seríssimos problemas administrativos, várias administrações, deve-se ao fato da demanda ser muito menor do que outras cidades do porte de São Carlos. Que o IPK, que é o índice, que é o fator, né, o fator que define a tarifa, e que mede o número de passageiros por quilômetro rodado, em nossa cidade é muito mais baixo do que em cidades do mesmo porte. Que caindo o IPK, automaticamente deve haver uma majoração no valor da tarifa. Salientou ainda que a cidade de São Carlos possui uma renda per capita muito maior do que outros centros e que isso permite que muitas pessoas se utilizem de outros meios de transporte, trazendo sérios transtornos ao sistema coletivo. Que o transporte coletivo local precisa e deve
ser cuidado com muita delicadeza. Satisfeito, senhor. Algum outro vereador tem mais alguma pergunta? Para encerrar, senhor Coca, eu gostaria de perguntar ao senhor que sugeriu que o doutor Ademir foi quem induziu o prefeito a essa intervenção, né? Na verdade, eu não sugeri. Né? Eu, olhando o quadro, o cenário... Né, o senhor acredita nisso? Eu acredito que ele tenha induzido o prefeito, porque foi um erro grave que foi cometido, e prova em conteste disso é que o prefeito reconheceu isso e humildemente voltou atrás. O senhor pode acreditar, e aí pode não saber, mas pode imaginar que o doutor Ademir tinha algum interesse pessoal para que essa intervenção ocorresse? Não sei dizer isso. Não tenho juízo de valor formado com relação a isso. Senhor relator. Afirma que não sugeriu que foi o doutor Ademir quem convenceu o prefeito a realizar a intervenção. Mas olhando o cenário e vendo as atitudes, reconhece que foi o ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município o responsável em convencer o prefeito a realizar a intervenção e que não tem conhecimento se o doutor Ademir teria algum interesse pessoal a respeito da questão. Afirmou ainda que não tem juízo de valor para opinar a esse respeito. Não havendo mais perguntas, o senhor Coca tem a liberdade de fazer alguma outra colocação que considere relevante antes de encerrarmos. Não, apenas dizer que estou aqui com muito respeito, né, e entendo que a Câmara está fazendo o seu papel, como cumpre fazê-lo, né, em defesa dos interesses da comunidade, e cumprimentá-los aí pela condução do processo. E torcendo aqui para que no final nós possamos ter aí resultados que possam levar a evitar equívocos semelhantes no futuro, né, e resolver os impasses aí que foram criados no presente. Finalizando, o depoente afirmou que é com muito respeito que vem a esta comissão e que a Câmara Municipal cumpre o seu papel como deve fazê-lo na condução do processo fiscalizador. E que espera que os resultados colhidos evitem equívocos desta natureza futuros e que possam colaborar na resolução dos impasses criados com a intervenção. Eu agradeço a presença do senhor secretário, a presença dos senhores vereadores, a presença dos servidores desta casa, da imprensa, de todos. Peço apenas ao senhor secretário que aguarde mais alguns instantes para a finalização da ata, para que todos possamos assiná-la. Obrigado. É o fim da sessão.